A Guerra de Naves sobre Nuremberg. Um mistério nos céus do século XVI, em 14D, abril de 1561. Os cidadãos da cidade de Nuremberg, na atual Alemanha, presenciaram um fenômeno nos céus que até hoje intriga historiadores, astrônomos e entusiastas da ufologia. Segundo relatos da época, uma verdadeira batalha aérea teria ocorrido com objetos voadores não identificados, OVNIs de diferentes formas e tamanhos, engajados em um confronto acima da cidade. O evento foi documentado em uma xilogravura feita por Hans Gleiser, impressor e gravurista local, que descreveu com detalhes o que os habitantes teriam visto naquele amanhecer. Esse episódio, conhecido atualmente como a Guerra de Naves sobre Nuremberg, se tornou um dos mais antigos e emblemáticos casos de observação de fenômenos aéreos inexplicáveis. Embora os relatos estejam envoltos em linguagem simbólica e religiosa típica da época. A natureza do evento tem sido objeto de diversas interpretações, desde fenômenos atmosféricos naturais até supostas visitas extraterrestres. Neste texto, exploraremos em detalhes o que aconteceu naquele dia de 1561, analisando o contexto histórico, o relato original, as possíveis explicações científicas e as teorias ufológicas que envolvem essa estranha batalha celestial. O contexto histórico. O século XVI foi um período de grandes transformações na Europa. Era o tempo da reforma protestante, das guerras religiosas, do surgimento das ciências modernas e da imprensa como meio de disseminação de informação. Nuremberg, uma das principais cidades do Sacro Império Romano Germânico, era um centro de comércio e cultura e também de desenvolvimento intelectual e científico. No entanto, a visão de mundo da época ainda era fortemente moldada por interpretações religiosas e simbólicas. Fenômenos naturais muitas vezes eram vistos como sinais divinos ou presságios do fim dos tempos. Assim, qualquer anomalia no céu não era simplesmente observada com curiosidade científica, mas interpretada como manifestação do sobrenatural ou como aviso de Deus. É nesse contexto que surge o relato do fenômeno de 1561, o relato de Hans Gleiser. Hans Gleiser, artista e impressor, produziu uma xilogravura acompanhada de um texto descritivo detalhando o que foi observado. A imagem mostra uma série de objetos voadores no céu, esferas, cilindros, cruzes e discos. Algumas dessas formas parecem interagir ou colidir entre si. Abaixo dos objetos, é possível ver a cidade de Nuremberg e seus cidadãos olhando para o céu em espanto. Abaixo da gravura, Gleiser escreveu o seguinte: ao amanhecer do dia 14 de abril de 1561, entre 4 e 5 horas da manhã, muitos homens e mulheres da cidade de Nuremberg viram no céu diversas figuras estranhas. Havia esferas de cor vermelho, sangue, azuladas e negras, com formações semelhantes a cruzes e tubos, que se moviam de forma veloz e pareciam combater umas às outras. Depois de um tempo, todas caíram do céu em chamas e desapareceram com fumaça. No final, apareceu uma figura
grande e preta, com forma de lança. Segundo o relato, o evento teria durado cerca de 1 hora. Algumas figuras pareciam emergir de grandes cilindros, como se fossem naves-mãe, e havia a sensação clara de uma batalha entre os objetos. O episódio terminou com a queda dos objetos ao solo. Embora nenhum destroço físico tenha sido reportado, a imagem da xilogravura. A xilogravura de Glaser é um dos elementos mais fascinantes do caso. Nela, podemos ver claramente cilindros, objetos longos e escuros, que parecem lançar ou conter outros objetos. Esferas, várias bolas coloridas no céu, muitas informação de combate, cruz e disco, formas que lembram cruzes cristãs e discos voadores. Raio negro ou lança, uma figura escura e alongada que aparece no canto direito da imagem. A imagem reforça a ideia de conflito aéreo, como se uma verdadeira guerra celestial estivesse acontecendo diante dos olhos atônitos da população. Interpretações científicas e naturais ao longo dos séculos. Várias tentativas foram feitas para explicar racionalmente o fenômeno. Entre as teorias mais aceitas entre os cientistas estão fenômenos atmosféricos. Muitos estudiosos sugerem que o evento pode ter sido causado por fenômenos ópticos, como parelhos ou sundoguês, que ocorrem quando cristais de gelo na atmosfera refratam a luz do Sol, criando múltiplas imagens brilhantes no céu. Esses efeitos podem gerar formas circulares, cruzes luminosas e colunas de luz que se assemelham ao que foi descrito. Auroras boreais, embora raras em latitudes tão ao sul, auroras boreais podem ocorrer em condições específicas, especialmente durante períodos de alta atividade solar. As auroras podem produzir luzes multicoloridas em movimento que, para olhos não acostumados, poderiam parecer objetos em combate. Interpretação cultural. Outra hipótese é a de uma interpretação coletiva de um fenômeno comum, como um eclipse parcial, tempestade elétrica ou cometa, filtrada por uma mentalidade fortemente religiosa e simbólica. O uso de termos como batalha e sangue pode refletir mais o estado de espírito da população do que a realidade objetiva dos céus. A perspectiva ufológica. Para os pesquisadores e entusiastas da ufologia, a Guerra de Nuremberg é um dos primeiros registros de um avistamento em massa de naves alienígenas. Segundo essa visão, os objetos descritos são compatíveis com espaçonaves avançadas em combate, com naves-mães cilíndricas lançando caças esféricos. A queda das naves ao final do combate seria um resultado de uma batalha real entre forças desconhecidas, talvez de civilizações extraterrestres rivais. Alguns teóricos apontam que a descrição é muito específica e distinta para ser apenas uma distorção cultural ou uma má interpretação de um fenômeno natural. A ocorrência durante o dia, com tantos detalhes observados por dezenas ou centenas de testemunhas, reforçaria a autenticidade do evento. Alegações de conflito extraterrestre. Algumas teorias mais ousadas sugerem que o que foi testemunhado em Nuremberg e em um evento semelhante que ocorreu em Basileia, Suíça, em 1566, menos poderia ser
uma amostra de uma guerra entre raças alienígenas, cujos conflitos se manifestaram momentaneamente em nosso espaço aéreo. Essas ideias são consideradas especulativas, mas continuam a alimentar livros, documentários e discussões dentro da comunidade ufológica. Paralelos com outros casos, além do caso de Basileia. Em 7 de agosto de 1566, onde esferas negras foram vistas se confrontando nos céus, há paralelos modernos que os ufólogos apontam, como o caso de Washington, 1952, onde objetos voadores não identificados foram detectados por radar e avistados visualmente sobre a capital dos Estados Unidos, a Batalha dos Andes 1942, evento em que a artilharia antiaérea disparou contra objetos desconhecidos no céu da Califórnia, sem resultados claros. Esses casos reforçam a ideia de que o fenômeno observado em Nuremberg pode não ter sido único, mas parte de um padrão histórico de aparições inexplicáveis. A influência cultural e simbólica. A Guerra de Naves não foi apenas um registro histórico. Ela influenciou a forma como as pessoas da época interpretavam os sinais do céu. Muitos viram o evento como um aviso divino, uma espécie de castigo ou sinal do apocalipse. Em um tempo de grande tensão política e religiosa, essas manifestações celestiais eram vistas com temor e reverência. Hoje, a imagem de Hans Glaser é amplamente reproduzida em livros, documentários e sites de ufologia. Ela também é tema de debates acadêmicos sobre percepção coletiva, história da ciência e psicologia cultural. O fenômeno de 14 de abril de 1561, em Nuremberg, continua sendo um dos relatos mais enigmáticos de eventos aéreos não explicados, seja interpretado como um raro fenômeno atmosférico, uma manifestação cultural do medo coletivo ou uma visita de inteligências extraterrestres, ele permanece como testemunho da complexidade da relação humana com o desconhecido. A Guerra de Naves sobre Nuremberg nos lembra que nossa percepção do mundo é influenciada não apenas por nossos sentidos, mas também por nossas crenças, cultura e contexto histórico. O céu continua sendo